Então, aí, as drogas passam a ser um elemento paliativo, retrógrado, na vida dos nossos acadêmicos. Um outro aspecto também que nós analisamos, que nós averiguamos, é a necessidade de fazer parte de grupos, é aquela sensação de pertencimento. Eu faço parte de um grupo, e o meu grupo fuma maconha, o meu grupo bebe, o meu grupo se diverte, e aí eu passo a fazer parte também desse grupo. Então, olha só, são várias as consequências de consumo de drogas. Eu estou analisando no primeiro momento aqui o problema das drogas entre os estudantes universitários. Aí nós temos problemas físicos, problemas psicológicos e sociais, onde podemos citar acidentes automobilísticos. Grande parte dos acidentes, de cada 10 acidentes hoje no Brasil, de cada 10, 6 acidentes estão relacionados com os condutores sob a influência de algum entorpecente, ou álcool, ou maconha, ou cocaína. Então, assim, o uso de drogas tem matado pessoas em acidentes automobilísticos. Violência, os jovens se tornam mais violentos. Comportamento sexual de risco. Algumas pessoas sob o efeito de drogas têm um comportamento sexual de risco. Não usam camisinha, por exemplo. Estão sujeitos a HIV, a doenças sexualmente transmissíveis mais variadas, a uma gravidez fora do tempo, indesejada. Nós também temos problemas de prejuízos acadêmicos. Ou seja, a pessoa ela não vai conseguir render na universidade, ela vai ter problemas com os colegas, vai ter problemas com os professores, diminuição da percepção e o estresse. Então, assim, as drogas, elas causam uma série de problemas. E dentro do aspecto da neuropsicologia, as drogas elas vão atrofiando a nossa capacidade cognitiva. E quando eu falo de drogas aqui, eu estou me referindo a drogas lícitas, que é o álcool, que é o fumo, e as drogas ilícitas, que é a maconha, heroína, crack e etc. Então, todas essas drogas lícitas e ilícitas, elas vão atrofiando a capacidade cognitiva e emocional dos nossos alunos. Isso são dados neuropsicológicos. Em 2003, o Ministério da Saúde ele fez um levantamento realizado nos hospitais públicos que revela que 1 em cada 5 vítimas, e aqui vai estar corroborando com aquilo que nós falamos. É claro que esse dado ele foi em 2003, eu falei de dados mais atuais, revelou que 1 em cada 5 vítimas de trânsito ingeriram bebidas alcoólicas, relacionadas a bebidas, sendo que 22,3% dos condutores sofreram diante da direção, e pedestres também foram ceifados por causa de condutores que estavam sob a influência de entorpecentes. É importante que nós, além de ser formado em psicólogo e história, eu também tenho uma formação na área jurídica, e nós temos previsões legais com relação às drogas. Nós temos uma lei que legisla sobre as drogas, que é a Lei 11.343/06. E essa lei, no seu artigo 28, de uma forma muito precisa, vai dizer o seguinte, quem adquirir, os verbos adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou uso educativo. A pena para o uso de drogas não é tão pesada quando o uso é pessoal. Agora, no artigo 33 da lei 11.343,
nós temos um dispositivo muito mais pesado, que aí sim você tem uma reclusão de 5 anos. As penas para quem usa, para quem fuma, para uso pessoal, elas são penas leves, como nós falamos, são penas de advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa. Agora, quando, por exemplo, uma autoridade pega alguém com drogas, geralmente essa pessoa ela vai ser enquadrada no artigo 33, que é uma pena mais forte, de reclusão de 5 anos. E grande parte dos nossos jovens que estão presos hoje é porque se enquadraram no artigo 33 da Lei 11.343/06. O que diz esse artigo 33? Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, olha os verbos, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de multa. Então, a pessoa, se for pega com tráfico de drogas, nos termos da Lei 11.343, ela vai ser presa. Então, além de todo o caos que causa fisicamente nos nossos jovens acadêmicos, emocionalmente, no aspecto cognitivo, é crime. O uso de entorpecente ilícito é crime. Ele não é descriminalizante. Então, nós temos aqui a lei que legisla em cima disso. Então, é muito importante que nós também conheçamos a legislação. Então, olha só. Vamos analisar agora os contextos acadêmicos. Pessoal, hoje o Brasil, segundo o INEP, última pesquisa de 2018, o Brasil hoje tem 8,4 milhões de estudantes universitários distribuídos em mais de 2.537 instituições. Infelizmente, criou-se um paradigma dentro da universidade de que fumar maconha ajuda a relaxar nos mais diversos desafios dentro da academia. Eu ouvi isso de alunos e dizia, doutor, isso me relaxa, isso me instiga mais. Mas isso pode ser um caminho sem volta. Porque os problemas emocionais, as crises emocionais que nós temos enquanto seres humanos, elas precisam ser administradas de forma inteligente. E a gente vai estar mostrando esses recursos no decorrer da nossa fala. Todo tipo de drogas, lícitas ou ilícitas, são amuletos emocionais utópicos. Guardem muito bem isso. Drogas lícitas, álcool, fumo, ilícitas, maconha, heroína, crack e outras afins, são amuletos emocionais que não vai resolver os nossos problemas. Eu sempre vou querer uma dose mais forte, porque o ser humano ele não vai ficar isento de crises. Você que é acadêmico, você não vai ficar isento de crises. Você que é professor, você que é técnico, todos nós, enquanto seres humanos, estaremos sujeitos às mais diversas crises. E aí eu não vou estar usando um psicotrópico ilícito para tentar aquietar os meus problemas emocionais. Então, assim, foi criado esse paradigma dentro da universidade. Quando um acadêmico fuma maconha, ele está praticando crime. Quando ele usa qualquer entorpecente ilícito, ele pratica crime. E esse crime pode reverberar na sua vida e na vida da sua família. Tá? Então, olha só. Foi feita uma pesquisa em Harvard que diz assim,
Especificamente em relação à combinação de álcool com outras drogas entre estudantes universitários, a escola de Harvard constatou que nos Estados Unidos, entre 87% e 98% dos usuários de maconha ou outras drogas desenvolveram um padrão de uso de álcool e muitos deles bebem até atingirem um nível de intoxicação. Então, olha só, pessoal, existe um processo. Primeiramente, eu vou começar a experimentar drogas mais amenas. 87% a 98% dos estudantes de Harvard, que começaram a fumar maconha, começaram com álcool. E eles começaram a juntar o álcool e drogas. E isso reverberou em suas produções acadêmicas. Ou seja, a pressão acadêmica, ela vai levar o jovem a procurar elementos que possam ajudá-lo a lidar com a pressão de atividades relacionadas à universidade. E como nós falamos, as causas primárias, distanciamento da família, pressões acadêmicas, o fato de você estar num grupo, ter aquela sensação de pertencimento, tudo isso vai contribuir. No Brasil, a venda de álcool e outras drogas estão associadas ao fácil acesso e ao baixo custo, e os jovens sofrem grande pressão social por parte dos colegas a fazer uso dessa substância. Então, é muito fácil hoje você comprar maconha ou comprar 1 litro de cachaça. Não tem dificuldades com relação a isso. E muitos grupos incentivam os nossos jovens acadêmicos a experimentarem drogas. O tabaco e o álcool estão associados a graves problemas de saúde pública e ainda servem como trampolim para o uso de drogas. Então, assim, a gente percebe que as drogas lícitas e as drogas ilícitas, elas são retroalimentadoras, elas estão ligadas, elas estão intrinsecadas na vida dos nossos jovens. Pessoal, segundo a Revista de Medicina de Saúde de Brasília, eles trabalharam uma temática bem interessante. O Dr. Reis Sá Júnior, que é mestre e doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ele trabalhou uma temática interessante sobre o uso de drogas entre estudantes universitários numa perspectiva nacional. E ele chegou a algumas conclusões bem interessantes. Abre aspas. Uma das pesquisas realizadas entre universitários avaliando o consumo de álcool e outras drogas nos 12 meses anteriores à pesquisa revelaram que dentre os estudantes de medicina da cidade de Salvador, Bahia, 87,10% já haviam feito uso de álcool, 14,80% de tabaco, 9,60% de maconha e 0,2% de cocaína. Foi feito um outro levantamento com 926 universitários da cidade de São Paulo. Revelou que 83,1% haviam feito uso de álcool, 27,7% de tabaco, 37,7% de drogas ilícitas. Na Universidade Federal de Minas Gerais, constatou-se que 85,2% utilizaram álcool, 16,3% tabaco, 16,5% maconha e 0,5% uso de cocaína. Já entre universitários da região centro-oeste, houve uma prevalência de uso durante a vida de álcool de 86,8%, 24% de produtos de tabaco e 44,1% de drogas ilícitas. Na verdade, você vê um problema, pessoal, de saúde pública. Isso é um problema de saúde pública. Ou seja, as nossas universidades federais e as nossas universidades estaduais, cerca de 85% dos nossos jovens, de acordo com essa pesquisa, estão envolvidos com álcool. Em torno de 15% estão envolvidos com drogas ilícitas. Envolve maconha, envolve crack. Então, se for levantada essa discussão pelo Paulo de Pinheiro, é porque nós temos problemas
Nós temos algumas situações que têm reverberado ou que vão reverberar. Não é um problema só da Universidade Estadual do Maranhão ou da Universidade Federal do Maranhão. É um problema nacional, é uma questão... nós estamos diante de um problema de saúde pública. Quantos jovens hoje não conseguem mais sair das drogas? Porque essas drogas, elas se tornaram amuletos emocionais. Então, é muito importante que nós entendamos que essas pesquisas, elas revelam um grande problema nas nossas universidades públicas. Então, como nós falamos, foi criado um paradigma que os nossos jovens, eles têm que fumar maconha e eles têm que ser, ou com todo respeito às mais diversas ideologias, eles têm que ser contra o governo da situação, eles têm que partir para a revolução, eles têm que fazer a diferença, e muitas vezes fora de contextos e fora de uma inteligência acadêmica que é muito importante nas nossas universidades, que as nossas universidades, grande parte dos nossos professores, tem feito essa apologia a uma inteligência que possa se estender à sociedade. Mas, infelizmente, nós estamos diante de um problema, por isso que eu parabenizo o campus de Pinheiro, de um problema que cada vez mais ele tem se tornado mais forte. E nós sabemos que a universidade ela tem um tripé. A universidade ela ensina, ela pesquisa e ela se estende à sociedade. Professores, alunos são pagos pelos administrados, pelos cidadãos, para que nós ofereçamos alguma coisa à sociedade. Infelizmente, a nossa produção científica não tem dado uma resposta tempestiva, eficiente e estratégica para a sociedade. Talvez nós precisemos ser mais incisivos com relação ao uso de drogas dentro das universidades. Infelizmente, algumas universidades fecham os olhos para esse problema e muitos dos nossos jovens nas universidades espalhadas por todo o Brasil fumam maconha, crack de forma aberta, como se isso fosse lícito, e não é. Fumar maconha é crime. Transportar maconha é crime. Vender crack é crime. Recomendar maconha é crime. Plantar maconha é crime. Não é descriminalizante ainda. Há uma discussão no Supremo em descriminalizar o uso. Enfim, mas hoje ainda é crime. E nós precisamos tratar o crime como crime. Então, olha só, é muito importante que a gente faça essa reflexão sobre esses contextos acadêmicos. Olha só, de acordo com o levantamento feito nas 27 capitais brasileiras, 48% dos estudantes sem religião já haviam experimentado alguma droga, contra 33,2% dos que não a possuem. O que acontece, pessoal? Deixa eu dar informação aqui. Já ao analisar os hábitos culturais e sociais, verificou-se que a prática religiosa ou o fato de morar com os pais funcionam como fatores de proteção para o consumo das substâncias já citadas. Aí, vou ler novamente o que eu já falei para vocês. De acordo com o levantamento feito nas 27 capitais brasileiras, 48% dos estudantes sem religião já haviam experimentado alguma droga, contra 33,2% que não a possuem. O que acontece? A família e a religião ajudam os nossos jovens a fugirem das drogas. Estar perto da família, ter uma boa relação com os pais, ter uma religião, seja qual for a religião, uma relação metafísica, transcendente, vai te ajudar a se afastar das drogas. Grande parte dos nossos jovens que nós acompanhamos, eles relatam de forma muito veemente, de forma muito repetitiva, que o que levaram eles a começarem a fumar drogas, a beber, eram problemas familiares e a ausência da religião.
Então, é muito importante que nós nos aproximemos da família, que nós tenhamos uma boa relação com os nossos pais e que nós tenhamos uma religião. A religiosidade, ela ajuda o ser humano a lidar com as mais diversas crises. Então, aqui nós estamos diante de dados que foram realizados, vocês podem depois até pesquisarem, sobre a Revista de Medicina e Saúde de Brasília, pelo Dr. Reis Sá Júnior, mestre, doutor pela Faculdade de Medicina da USP, que fez esse levantamento a nível nacional dentro das nossas universidades. Em relação à atividade física, tem-se que o aluno fumantes praticam menos esportes, 8,1% do que nos não fumantes. Então, a prática de esporte também ajuda os nossos jovens a se afastarem das drogas. Ok, depois de fazer esse levantamento, dar essa informação prévia para vocês, sobre o problema, sobre os contextos acadêmicos, como é que a neurolinguística ela vai nos ajudar como recurso preventivo e tratativo para combater as drogas, para combater o uso das drogas? Olha só, o uso de drogas frequentemente pode levar o usuário a se sentirem mais irritados e envolverem-se em episódios de violência interpessoal. Os usuários dessa substância também são mais frequentemente internados em serviços de emergências e são mais propensos a desenvolver doenças cardiovasculares. Além disso, o seu consumo também afeta a saúde de outras maneiras, pois leva a maiores níveis de problemas psicológicos e comportamentais, incluindo transtornos mentais e comprometimento cognitivo. Nós acabamos agora de concluir uma pós-graduação em neuropsicologia e um dos nossos professores ele falou que o uso de drogas vai fragilizar o cérebro humano de uma tal forma que essa pessoa ela vai ficar mais propensa a ter demência e a ter problemas no seu sistema nervoso. Ou seja, a mente dessa pessoa, o cérebro dessa pessoa, ele vai se atrofiando, ele vai perdendo a sua capacidade de movimentos de neurotransmissores. Ele vai perder também parte da sua reserva cognitiva, vai ter dificuldade de lembrar, por exemplo, de uma matéria, de um conteúdo que um professor passou, porque ações psicotrópicas no sistema nervoso porque o cérebro é como se fosse um músculo cheio de neurotransmissores que se comunicam, que se interagem. Então, o uso de drogas vai comprometendo essa comunicação entre os neurotransmissores. Portanto, o impacto do uso de substâncias no sistema nervoso não deve ser minimizado, pois as alterações decorrentes do uso de drogas psicotrópicas podem agir, modificando as comunicações entre os neurônios do sistema nervoso central, produzindo diversos efeitos de acordo com o tipo de neurotransmissor envolvido com o mecanismo de ação de droga em uso. Nesse sentido, a investigação neuropsicológica sobre as alterações associadas ao uso de substâncias pode contribuir para esclarecer as questões diagnósticas sobre as funções que se encontram prejudicadas. Então, olha só, toda vez que há uma gerência de drogas, tanto as drogas lícitas ou ilícitas, isso vai comprometer a minha capacidade cerebral. O comprometimento no desempenho cognitivo dos usuários de drogas não interfere apenas nos aspectos gerais, como a qualidade de vida, condições de trabalho e vida acadêmica, mas a incompetência dessas funções cognitivas está diretamente relacionada ao aspecto central do vício, o comportamento e a tendência ao uso de drogas, apesar das consequências negativas. Então, existem comprometimentos físicos, comprometimentos cognitivos e comprometimentos emocionais. A pessoa que usa drogas, olha só, é muito interessante a gente pensar o seguinte: uma pessoa que usa drogas, ela está querendo resolver um problema pessoal, ela está com uma crise, ela está com uma dor emocional, talvez ela esteja com uma crise existencial.
Talvez o fato de usar drogas é porque ela quer experimentar algo novo, algo inovador, algo inédito. É porque ela não consegue lidar com as próprias emoções. Ela tem um problema na família, aí vai usar drogas. Ela tem um problema em um relacionamento afetivo, usa drogas. E eu reitero aqui, quando eu falo de drogas, eu não falo só de crack ou de maconha. Eu falo daquelas drogas que são lícitas. A gente geralmente associa aquelas músicas de sofrência à bebida. O cara está na sofrência, vai beber para relaxar, para amenizar o sistema nervoso central. E é aí que pode ser desencadeado uma necessidade de sempre estar querendo uma dose mais forte. Eu acompanhei um jovem que ele dizia assim: professor, eu fumo maconha porque o meu pai fuma maconha. Eu fumo maconha porque o meu pai me inspirou a fumar maconha. E hoje eu não consigo mais me livrar da maconha. E ela está afetando a minha capacidade cognitiva. Eu não consigo mais ler, eu não consigo mais entender. E eu estava diante de um jovem que estava perdendo literalmente a sua capacidade cognitiva. Por isso que as nossas universidades elas precisam trabalhar em aspectos preventivos e tratativos. Eventos como esse, eles precisam acontecer com frequência. Com frequência. Precisa tá instigando os nossos jovens a pensarem por si sós, a viverem por si sós, a terem sensações por si sós, e não depender de uma droga psicoativa que vai fazer com que eles sorriam ou se tornem mais corajosos ou tenham mais disponibilidade, porque isso é utopia. As drogas, elas danificam o ser humano por dentro e por fora. É um processo. Além de todos esses transtornos emocionais, porque, olha só, colegas, alunos, professores, técnicos, você que está nos assistindo, uma pessoa suicida, ela não vai tomar a decisão suicida do dia para a noite. É um processo. Primeiramente, ela vai ter instabilidades ou uma comorbidade de depressão ou ansiedade, e a depressão vai ser uma depressão grave, e ela vai começar a ter ideação suicida, não ter mais vontade de viver, e aí começa a ter as drogas como esse amuleto emocional, e de repente percebe que as drogas não estão dando mais resposta, ela toma uma dose mais forte e não consegue mais ser feliz, e começa a nascer dentro dela uma dor tão intensa, que ela vai querer acabar com essa dor. E qual é a forma mais estratégica e mais rápida? É o suicídio. É o suicídio. Ela não quer morrer. Ela quer acabar com a dor emocional que está dentro dela. Então, é muito importante que discursos como esses sejam discursos que possam reverberar dentro das nossas universidades, no Brasil inteiro, porque me parece que muitas vezes a gente faz de conta que não vê, mas o problema está lá. O problema se encontra dentro das nossas universidades. E alguns dos nossos jovens pensam, dentro da universidade eu posso fumar maconha, eu posso ter meu crack. Não pode, é crime. Até mesmo dentro da universidade é crime. É um ato ilícito, é um ato ilegal. Além de ser contra a ordem legal, a ordem institucional, vai trazer uma série de problemas, como nós já falamos. Então, olha só, pessoal. A neurolinguística, ela apresenta basicamente dois modais extremamente interessantes para a gente pensar, que são os dois modais relacionais. O primeiro modal é o modal intrapessoal, ou seja, eu preciso ter uma boa relação comigo, eu preciso saber me cuidar, ser gentil comigo. A relação intrapessoal quer dizer o seguinte: eu preciso ser gentil comigo. E se eu sou gentil comigo, eu não vou fumar maconha, não vou beber, eu vou me cuidar. Ou seja, eu me aceito do jeito que eu sou, com as minhas crises, com as minhas lutas, com as minhas imperfeições. Eu não vou querer ser quem eu não sou. Às vezes, as drogas, ou a maioria das vezes, ela quer nos transformar em um outro personagem. Tipo assim, eu sou medroso, eu vou experimentar
uma droga psicoativa para eu ter mais coragem. Geralmente as pessoas querem isso. Mas uma pessoa que tem uma boa relação intrapessoal, esse modal da relação intrapessoal, ela se distancia das drogas. E outro modal é o modal interpessoal. Pessoal, o modal intrapessoal é causa que tem como efeito o modal interpessoal. Se eu me amo, eu amo as pessoas. Se eu me respeito, eu respeito as pessoas. Se eu me quero bem, eu quero bem as outras pessoas. Então, olha só, o modal da relação intrapessoal vai ter, como nós já falamos, essa relação consigo mesmo. E o interpessoal é uma relação saudável com as outras pessoas. A neurolinguística, ela apresenta, e a gente sempre gosta de falar desses 4 recursos, ela apresenta 4 grandes recursos neurolinguísticos. E aqui vai entrar o cerne da nossa temática, que a neurolinguística ela vai ser apresentada aqui nessa fala como um recurso preventivo e tratativo no combate às drogas. Você que está aí passando por uma crise, poxa, será que eu vou experimentar drogas ou não? Ou seja, eu vou te mostrar recursos preventivos para você não entrar nessa. E você que está nas drogas, não está conseguindo sair disso, está difícil. Cláudio, está difícil, eu não consigo sair disso. Eu vou te apresentar 4 recursos que vão te ajudar a tratar isso, que vão te ajudar a sair disso, a se distanciar disso. Assim, a música, como nós falamos, é um recurso poderoso. A música é um recurso poderoso. A doutora Juscelene Lise está trabalhando uma tese de doutorado, que trabalha exatamente o poder da música em processos psicoterapêuticos. Em tratar aquele, por exemplo, que está com depressão, com ansiedade, aquele que está com instabilidades emocionais que tem reverberado nas suas relações intrapessoais e interpessoais. Então, quais são esses grandes recursos? E aqui eu já estou correndo para o final da minha palestra, para não tomar muito tempo. E a nossa intérprete de Libras aí tá pegada. Parabéns aí. Tá mostrando aí nem traço de cansaço, né? Parabéns aí. Então, olha só, pessoal. Então, vamos lá. Qual é o primeiro recurso que eu quero apresentar para vocês? Para combater de forma preventiva e de forma tratativa o uso de drogas. O primeiro recurso é o recurso cognitivo. Pessoal, todo ser humano, você que está me ouvindo aí pela plataforma do YouTube, todo ser humano tem o recurso cognitivo, isso é, ele tem a capacidade de tomar decisões inteligentes. Ele tem a capacidade de formar dentro dele novos paradigmas. Todo ser humano tem a capacidade de tomar uma decisão inteligente, de dizer, eu não quero mais isso. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem mais capacidade cognitiva do que ninguém. O que acontece é que nós precisamos tomar decisões inteligentes. Você, por exemplo, que está fumando maconha, que está bebendo, que não consegue se livrar de vícios, você pode utilizar o teu recurso cognitivo, a tua capacidade de pensar para mudar. A gente tem o poder de romper paradigmas intrapessoais como paradigmas sociais. E essa é a proposta da universidade, romper paradigmas sociais. Então, quando eu utilizo o meu recurso cognitivo, como é que eu posso utilizar isso na prática? Lendo bons livros, assistindo bons filmes, conversando com pessoas inteligentes, meditando, refletindo, analisando os processos, é eu perceber e dizer para mim mesmo, cara, esse negócio de drogas vai me levar para a morte. As drogas vai trazer infelicidade para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos. Eu, nessa onda de drogas, eu não vou conseguir terminar o meu curso de graduação. Eu não vou ter estabilidade, eu não vou ter um local junto ao sol. Então, eu preciso deixar isso. É a sua capacidade de pensar. Recurso cognitivo é a capacidade de pensar. É a capacidade de tomar decisão. E esse recurso, ele está dentro de nós. Ele está intrínseco à existência do próprio ser humano. Então, utilize o recurso cognitivo para
agir de forma preventiva, eu não vou me envolver com isso. E de forma tratativa. De repente você pode falar assim, Cláudio, mas eu não tenho condições, eu estou sem forças. Aí é a hora de você procurar uma ajuda técnica. Ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma pessoa que vai poder te ajudar. É nesse momento que você tem que cair em si. Eu gosto muito, colegas, de estar dialogando com a Bíblia. A Bíblia é um livro que tem muitos valores. Valores históricos, valores filosóficos, valores gramaticais, valores culturais. As grandes religiões do mundo dialogam com a Bíblia. O judaísmo dialoga com a Bíblia, o catolicismo dialoga com a Bíblia, o cristianismo protestante dialoga, o islamismo dialoga com a Bíblia, enfim, as grandes religiões do mundo dialogam com a Bíblia, a academia também dialoga com a Bíblia, a psicologia dialoga com a Bíblia. E eu gosto muito de uma parábola do filho pródigo, que vocês conhecem, quando o filho pródigo ele chega para o pai e disse, meu pai, eu quero que você me dê tudo que eu tenho direito. E o pai deu todo o direito do filho, e o filho viajou para a Babilônia, gastou tudo, gastou o dinheiro com cachaça, com coisas ilegais, e chegou uma hora que o dinheiro acabou, e ele passou fome, estava comendo o resto de comida. E aí a Bíblia fala que esse homem, esse filho pródigo, ele caiu em si. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que ele caiu em si, ele se tocou, ele disse, cara, eu estou aqui comendo o resto de comida sozinho, eu vou voltar à casa do meu pai, eu vou dizer assim, meu pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, quero ser tratado como os teus escravos. E aí, quem conhece a história sabe que o pai recebeu ele de braços abertos. Mas a ideia aqui do recurso cognitivo é que ele caiu em si. Então, você que está aí e que está nessa luta de drogas, tá? Você tem que cair em si, você tem que se tocar. Drogas vai te matar, drogas vai te afastar da possibilidade de você terminar o seu curso. Então, seja inteligente, use seu recurso cognitivo. Outro recurso, pessoal, já quase encerrando aqui, é o recurso emocional. Eu vou dialogar mais uma vez com a Bíblia. A Bíblia fala o seguinte, Provérbios 23:7. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Metaforicamente falando, o coração na Bíblia quer dizer emoções. Então, sobre tudo que você deve guardar na sua vida, guarde as suas emoções. O que é o recurso emocional? É eu fazer aquilo que me faz bem. É eu fazer aquilo que me traz alegria. A gente viu na pesquisa que a religião e a família nos ajuda muito a nos afastar das drogas. Faça esporte, faça amigos, vá cantar, vá tocar um instrumento. E aqui eu vou estar utilizando a música, que é a proposta desse simpósio, é que a música seja um recurso poderoso para nos afastar do mundo das drogas. Então cante, toque um instrumento, toque um violão, um piano, um teclado. Enfim, isso vai te ajudar a estabilizar o teu emocional. Por que as pessoas estão estressadas? Porque fazem aquilo que elas não gostam. Então, pessoal, a vida é muito curta para a gente fazer aquilo que a gente não gosta. A gente tem que parar de ser sadomasoquistas. Usuários de drogas são verdadeiros sadomasoquistas. Eles sofrem e fazem as pessoas que ele ama sofrerem também. Então não vale a pena. Então utilizar o recurso emocional é dizer, eu vou fazer aquilo que me faz bem. Eu vou cantar, eu vou fazer esporte, eu vou fazer amigos. Porque, pessoal, quando nós utilizamos o recurso emocional de forma satisfatória, eu vou criar no meu cérebro neurotransmissores que vão me ajudar a tomar decisões importantes. Eu vou estar criando dopamina, serotonina, noradrenalina, que vai me ajudar nos estudos. Se eu faço algo que não me faz bem, eu vou criar cortisol, que vai me ajudar a ficar em depressão, estresse, angustiado. E a droga, quando a droga passa o seu efeito, a pessoa fica em depressão
e ela vai precisar usar mais drogas para poder se restabelecer. É aí que nós precisamos entender que a droga pode ser um caminho sem volta. Então, utilize o recurso emocional. Utilize nesse recurso emocional a música como um instrumento de poder. Ouça uma música inteligente. Quantas vezes nós nos sentimos mais animados quando ouvimos uma boa música? Independentemente aí do seu gênero. Mas quando você ouve uma boa música, parece que o teu emocional ele é alimentado, e quanto mais você ouve, há uma retroalimentação. Então, usar o recurso cognitivo é guardar as suas emoções, fazendo coisas prazerosas. Outro recurso, pessoal, além do cognitivo, além do emocional, é o recurso somático. Se eu tenho uma atividade física habitual, constante, planejada, eu vou ter uma grande probabilidade de não me envolver com drogas. Vá fazer um esporte, vá correr, vá andar, procure uma arte marcial, sei lá, o Krav Maga. Nós temos um psicólogo aqui no SOP, o Dr. Márcio André, que ele pratica artes marciais e aí a doutora Juscelane também gosta muito de correr, de andar, de fazer atividade física. Talvez você, professor, eu faço, e eu preciso fazer muito mais. Então, assim, a atividade física vai criar muitos neurotransmissores que vão me ajudar a lidar com as minhas emoções. Então, o recurso somático é dizer o seguinte: eu posso usar o meu próprio corpo para não precisar me envolver com drogas, para criar dentro de mim neurotransmissores que me façam bem. Por exemplo, as drogas, elas provocam o nosso sistema nervoso, aquela satisfação, aquele momento de prazer, mas depois passa. Eu posso, utilizando esses recursos, criar naturalmente todas essas sensações que as drogas causam, e até maior, e de forma mais eficiente e, óbvio, mais saudável. Então, eu não preciso de drogas para ser feliz. Não preciso. Eu não preciso de drogas, por exemplo, para ser uma pessoa com um comportamento saudável. Eu não preciso de drogas para deixar de ser tímido. Por exemplo, eu sou tímido. Aliás, eu era tímido. Eu superei a timidez. Apesar de ser uma pessoa introvertida, eu não tenho dificuldade de falar em público ou de conversar com as pessoas. Eu superei a timidez e, para isso, eu não usei drogas. Eu apenas estudei, eu apenas comecei a compreender os processos, a falar com as pessoas, a me conhecer, a conhecer a minha capacidade. E quantas outras pessoas conseguiram isso? Então, você não precisa de drogas para se tornar um machão, para se tornar uma pessoa que todas as pessoas gostem, todas as pessoas percebam. Nós temos recursos humanos próprios para fazer isso, e um deles é esse recurso somático. Eu quero encerrar aqui, pessoal, para falar sobre o último recurso, que é o recurso transcendente. Recurso transcendente. Eu estou apresentando aqui 4 recursos. Eu estou apresentando aqui a neurolinguística como um recurso preventivo e tratativo no uso de drogas. A neurolinguística envolve relações intrapessoais e relações interpessoais. Para que eu tenha uma boa relação intrapessoal, uma relação saudável comigo, e uma relação interpessoal, uma relação com o outro, eu preciso de acordo, utilizar 4 grandes recursos, que é o primeiro recurso que eu falei, recurso cognitivo, capacidade de romper paradigmas interiores e paradigmas sociais, é a capacidade de pensar. Outro paradigma é o paradigma emocional, que eu preciso... Pior, doutor. O que aconteceu? Oi. O que aconteceu também? Ei? Oi. Tá normal.
Tá normal. Porque voltou agora. É porque tinha parado aqui, viu, Cadu? Tá normal aí? Tá sim, não tinha parado aqui não. Tá certo. Aqui continua normal. Porque na minha tela aqui parou, ótimo. Tá, então, voltou ao normal agora aí, né? Perfeito, perfeito. Então, eu vou só encerrar agora, pessoal, para falar do último recurso, que é o recurso transcendente. O que é o recurso transcendente? É aquilo da religião. É eu utilizar a religião para me ajudar em processos de preventivos e tratativos com relação às drogas. E aí envolve qualquer religião. O ser humano, por si só, ele tem essa capacidade religiosa. Então, a religião vai me ajudar a se afastar das drogas. No momento que você fala com o teu transcendente, no momento que você se relaciona com o metafísico, isso vai te ajudar. E já foi descoberto em estudos em Harvard que dentro do cérebro humano tem um local no cerebelo que tem a necessidade das relações metafísicas. Quanto mais eu me relaciono com a metafísica, mais capacidade eu vou ter para tomar decisões na minha vida. Tá? Então, olha só. Dentro desses 4 recursos da neurolinguística, o recurso cognitivo, o recurso emocional, o recurso somático e o recurso transcendente, eu tenho o recurso musical. A música que eu falei desde o início. E aí, eu acredito que na desenvoltura desse evento, vai se mostrar de uma forma muito dinâmica, muito didática, o poder que a música tem, o poder psíquico, o poder emocional que a música tem. O ser humano ele é biopsicossocial transcendente. E a música, ela perpassa de uma forma muito elegante, muito catedrática, sobre esses 4 recursos. Nesse sentido, é importante que você ouça músicas inteligentes, curta músicas inteligentes. É importante que vocês avoquem para vocês sensações emocionais saudáveis. Utilizem a música para fazer atividade física. Utilizem a música, por exemplo, para desenvolver a tua transcendentalidade. Quantas vezes uma música, sei lá, uma música religiosa, uma música gospel, te leva para o ambiente. A meditação, você que é adepto à meditação aí, medite, faça com que você tenha um equilíbrio, você tenha o poder sobre as suas vontades. Quero encerrar a minha fala essa noite, dizer que as drogas é um problema real. As drogas, elas estão ainda muito fortes dentro das nossas universidades. E eu acredito que o combate às drogas, no aspecto preventivo, tratativo, tem que ser uma ação de todos. Tem que ser uma ação das universidades estaduais, federais, das faculdades privadas, das universidades privadas. Tem que ser uma ação de professores, de reitores, de pró-reitores, da família, da sociedade civil organizada. Então, assim, é um problema de saúde pública. E eu quero parabenizar a universidade, o polo aí de Pinheiro, por essa iniciativa, que foi extremamente pertinente, trabalhar uma temática tão importante, uma temática tão necessária. Eu quero parabenizar mesmo a todos aqueles envolvidos. Eu espero que debates como esse possam estar provocando mudanças, e essa é a ideia. As pessoas mudam pessoas, as pessoas curam pessoas, as pessoas adoecem pessoas, as pessoas elas não conseguem viver sem pessoas. Nós temos essa necessidade, e a pandemia mostrou isso, a situação que nós estamos enfrentando, essa instabilidade, esse distanciamento social, infelizmente, manifestou muitos problemas de ordem emocional e até psiquiátrica em dezenas e milhares de pessoas, porque nós temos a necessidade
de estar perto de pessoas, de se relacionar com pessoas. Então, eu quero parabenizar a todos que estão envolvidos nesse simpósio, tá? E agradecer o privilégio de fazer parte desse projeto. Então, aqui eu quero encerrar minha fala, dar uma boa noite a todos, tá? E parabenizar a equipe que proporcionou e está proporcionando uma programação tão eficiente. No mais, boa noite a todos e parabéns pela programação. Muito obrigado ao Dr. Cláudio Vida, professor mestre, advogado e psicólogo, pelas belíssimas palavras, pela palestra incrível, que foi de grande valia para o nosso encontro, tá, para o nosso evento. A gente agradece a todos que participaram, que estiveram conosco até então. Amanhã, a partir das 19 horas, estaremos de volta com o segundo dia do evento. Tá? Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite e até amanhã.